fundadora da equipe Kairos. Eu sou doula técnica de enfermagem, aromaterapeuta, educadora perinatal. E a equipe Kairos é uma missão que Deus me confiou em trazer informação para o maior número de pessoas possível. Então, peraí, a hora que eu falar assim. A nossa equipe começou com 3 pessoas, eu, mais uma amiga, uma enfermeira e uma doula, que hoje já não está mais aqui. E foi crescendo, hoje nós somos agora nós somos 11. É isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui você tem obstetra, enfermeira obstetra, fisioterapeuta, nutri, acupunturista, consultora do sono, consultora de amamentação, psicóloga, psicanalista, fotógrafa, doula. O que mais, gente? É isso. Deus tem nos abençoado. Cada vez mais pessoas estão chegando para a gente cumprir essa missão. Nós somos voluntárias aqui, ninguém ganha nada para estar aqui. É por prazer mesmo de levar a informação para vocês. Nós todas somos cristãs, evangélicas, então acho que a gente tem um propósito aí em comum, que eu sempre choro, não adianta. Se o mundo fosse da forma que a gente gostaria que fosse, nenhuma gestante passaria por uma violência obstétrica, não seria enganada e teria um parto respeitoso e humanizado. Concorda? Essa é a nossa missão aqui. Tá? Fazer com que a gestação de vocês seja mais leve, com muita informação, porque acho que a informação é tudo. Algumas gestantes não têm condições de ter uma equipe de parto, né? Ou às vezes nem ter uma doula do seu lado. Mas se ela tiver movida de informação, tiver um plano de parto, talvez ela consiga chegar no objetivo que é ter esse parto humanizado. Então a gente sempre começa com uma oração. Eu acho que vai vir várias pessoas aí depois, mas já vou começar. Primeiro eu quero deixar uma mensagem. Hoje a nossa roda é sobre a amamentação, né? A gente está no agosto dourado e a Fer e a Lili vão falar mais da teoria para vocês. As duas são consultoras em amamentação, mas eu vou deixar um texto. Amamentar é muito mais do que nutrir o corpo do bebê, certo? Alimentar com amor, com olhar, com toque, com presença. É um encontro único entre mãe e filho, onde palavras não são necessárias e o vínculo é selado no silêncio dos olhos que se encontram. Mas nem sempre é fácil. Às vezes dói, às vezes cansa, às vezes dá vontade de desistir. E está tudo bem sentir tudo isso. Amamentar exige mais do que técnica, exige apoio, exige paciência, informação e coragem. Coragem para seguir, para buscar ajuda, para não se culpar. A amamentação é um aprendizado mútuo. A mãe aprende a amamentar, o bebê aprende a mamar. E nesse aprendizado nasce uma nova mulher, mais forte, mais consciente, mais conectada com seu filho. Por isso que hoje essa roda seja um espaço seguro de troca, de escuta e de acolhimento. Porque amamentar pode ser desafiador, mas nunca deve ser solitário. Estamos juntas. Contem com a gente, viu? Para apoiar, orientar, celebrar cada pequena conquista nessa nova jornada de alcance. Sejam bem-vindos. Agora vamos à oração. Senhor, hoje nos reunimos aqui com gratidão no coração. Obrigada pela vida de cada gestante, pelas histórias que elas carregam, pelos sonhos que
que elas estão cultivando. Que este momento seja de paz, de escuta e de acolhimento. Que cada palavra dita aqui seja como um abraço. Que cada dúvida encontre resposta. Que cada medo encontre consolo. E que cada coração aqui se sinta fortalecido. Senhor, que o tema de hoje, a amamentação, seja mais do que uma conversa. Que seja uma semana de coragem, de confiança e de amor. Que essas mulheres saibam que não estão sozinhas e que a amamentação, com seus desafios e delícias, pode sim ser vivida com leveza e apoio. Fica conosco, Senhor. Conduza essa roda com o Teu Espírito Santo e abençoe cada barriguinha, cada bebê aqui presente, cada bebê que está a caminho, cada mãe que está nascendo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Hoje quem vai falar é a Fer, nossa consultora da amamentação, e a Ana, mas a gente vai pedir para cada uma se apresentar antes, tá bom? Prazer, para quem não me conhece, eu sou a Fernanda, eu sou enfermeira obstetra, eu trabalho com atendimento a parto, trabalho de parto, consultoria de amamentação, taping, laser terapia. Bom, e é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, me chamo Karina, eu sou acupunturista, trabalho com saúde da mulher há muitos anos, psicanalista também. Cuido tanto da parte da gestação, a partir dos 3 meses até o final. Eu falo que eu sou a tia chata e chego para ajudar na indução de parto natural. Então eu falo, ó, acabou a hora, tem que sair do forninho. Tá bom? Oi, eu sou a Aline, sou mãe de uma menina de 5 anos e uma bebê de 1 aninho. Sou apaixonada pelo mundo materno infantil. Sou consultora de sono e de amamentação, mas meu foco é atender a amamentação de sono dos pitiquinhos, do IMN, e na amamentação também o desmame gentil. E espero que seja muito bem essa para vocês. Bom dia, gente. Eu sou a Mariana, também sou mãe de uma menininha de 4 anos. Eu sou fisioterapeuta pélvica e obstetra. Normalmente, atualmente atuo na parte do intra e do pré-parto também, atuo no pós-parto. Atendo toda a parte da gestação na parte de disfunção sexual, incontinência urinária ou preparo para o parto. O meu público é mulher, a gente trabalha com a saúde da mulher, tem a saúde do homem também, porém meu foco é trabalhar na saúde da mulher. Não atendo só gestante, atendo todo o público feminino e atualmente também trabalho com pilates voltado para a gestação. Então, não precisa estar só gestante também, atendo homem e mulher, mas meu foco é atender a parte da obstetrícia. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Maria Laura, para quem não me conhece, sou obstetra, trabalho atendendo planos lá no Veracruz, também trabalho no consultório atendendo quem no Veracruz não pode. Meu atendimento é no pré-natal, eu faço acompanhamento de parto também, e também cuido depois do pós-parto e de ginecologia geral. Prazer estar com vocês. Oi, eu sou a Brenda, eu sou nutricionista materno infantil. Eu trabalho com as mulheres desde a pré-concepção, gestação, puerpério e amamentação e também no início da vida alimentar dos bebês. Atualmente eu atendo no formato online e a domicílio, para quem prefere trabalhar em casa, e também faço consultorias de ir ao mercado, hortifruti, feiras livres, para auxiliar nas compras, baseado no plano alimentar. É isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar depois, eu estou disponível, tá bom? Eu acho que todos vocês estão se preparando desde o início da gestação e a amamentação é uma extensão ali começa a maternidade com o bebê fora, né? Acho que o primeiro contato ali que a gente tem com o bebê, porque todos vocês vão ter um parto lindo, respeitoso, vão fazer a hora de ouro, é a amamentação. Então hoje a gente trouxe uma dinâmica aqui para vocês que acho que todo mundo já pensou, né? O que é amamentar? Né? O que vocês esperam da amamentação? O que significa a amamentação para vocês? Eu sou a Aline. Eu sou a avó, sou fotógrafa, sou a filha da Paty. Faz fui humanizado nas Faço meninas. humanizado. Então hoje a nossa proposta é que vocês coloquem nessa gota de leite o que representa a amamentação para vocês. Tanto em questões pessoais ou no vínculo que vocês vão ter com o bebê, porque a amamentação realmente é um vínculo. E aí depois a gente vai continuar passando as gotinhas.
Conforme vocês forem escrevendo, vocês puderem passar a caneta, porque a gente esqueceu. E aí a gente tem que fazer uma carta de canetas agora e não tinha muitas. Então quem tiver uma caneta também para ajudar, gente. Pode colocar o que representa a amamentação, o que vocês esperam da amamentação, com base no que vocês já estudaram, no que vocês já ouviram, enfim. Livre. Faltou alguém? Mais? Precisa de mais? Não, né? A minha não tá pegando. Tá pegando? O que você sente em relação à amamentação? O que a amamentação significa para você? Tá bom? Pode começar, perdão, quem já fez? Alguém já sentiu? Quero que você diga seu nome, quantas semanas de gestação você está, e aí você pode ler o que representa a amamentação para você. O bebê está nascendo. Meu nome é Aline. A Cecília está prevista para a semana que vem. E eu até me emocionei e me emociono de novo, porque com a minha primeira filha eu tive muita dificuldade. E justamente por achar que a amamentação envolve, eu coloquei aqui, nutrir, criar vínculo, demonstrar amor. Eu me senti muito culpada quando eu não consegui amamentar. Então, por isso, na hora assim, fiquei tão emocionada. E aí agora, com a Cecília, a esperança é uma nova oportunidade, uma nova tentativa e que a história seja diferente. Não que com a Helena eu não tenha conseguido, né, criar esse vínculo e demonstrar esse amor. É meu grude, mas o meu processo de aceitar que eu não estava conseguindo, apesar de ter contado com vários tipos de ajudas profissionais e tudo. Esse processo de aceitação foi bem difícil para mim. Então agora, relembrando tudo isso, eu me emocionei bastante. É um luto da maternidade idealizada, né? A gente idealiza muita coisa e Essa dá um não abraço. consegue. Isso é o que significa essa amamentação, essa gestação. Obrigada. Alguém mais? Eu vou chorar. É que eu me perdi. Quem mais já terminou? Pode falar seu nome, a semana de gestação. Eu sou a Karina, estou esperando a Bela. Bela está prevista para dia 1º de outubro. Estamos de 31 semanas. E a minha primeira bebê, então a expectativa é altíssima, né? A gente fica com aquele sentimento de eu quero muito que aconteça, mas a insegurança de não saber como vai ser é muito maior, né? Então, para mim, hoje, amamentar é um ato de amor, nutrição, entrega, abdicação, afeto, e está totalmente ligada a se conectar com o bebê, que é o que ela falou, né? Acho que a gente fica naquela expectativa de que se eu não conseguir amamentar, eu não vou criar essa conexão, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E o vínculo entre mãe e filho é algo natural e com certeza vai acontecer. Só que a amamentação, eu acredito que é, pra mim, né? Algo que eu tenho uma expectativa muito grande, espero conseguir amamentar, porque é algo que eu já sonhava que eu estava amamentando muito antes de engravidar. Então é algo que pra mim é assim, de extrema importância, espero conseguir amamentar. Meu nome é Raquel, eu sou mãe da Sofia, eu estou com 23 semanas e eu coloquei aqui algumas palavras pontuais. A gente tem que a nutrição perfeita, imunidade, fortalecimento e vida.
Se vocês quiserem começar falando aí, eu vou. Eu sou a Mariana, sou mãe da Naomi, mãe de primeira viagem, estou com 29 semanas. Para mim esse momento é muito especial porque eu venho de 2 abortos espontâneos, então a Naomi de fato é muito esperada, muito amada. E o que representa a amamentação para mim é um elo profundo entre a mãe e o bebê, né? E onde gera uma conexão divina de mais amor e crescimento, literalmente, né? Tanto do bebê com a nutrição e a mãe também, porque eu acho que juntamente com o bebê nasce uma mãe. Sabe? Parabéns, tudo bem? Obrigada. Eu sou a Ana, a gente está de 12 semanas, não sei ainda o sexo. E o que eu acho com a amamentação é nutrir o bebê e criar um vínculo maior com ele. Ansiosa para o sexo? Ah, mais ou menos. Eu sou a Juliana e já sou a mãe do Vincenzo, que vai fazer 9 anos. Então, mãe aí de segunda viagem, mas esqueci bastante coisa. E amamentar é muito mais do que nutrir o bebê, é uma conexão de amor. Quando amamentamos, nós conseguimos estar bem pertinho do bebê e ele se sente seguro e amado. E amamentar dói sim, mas nós somos fortes e vamos passar por essa fase e criar essa conexão com o nosso bebezinho. E a Maria, que eu tô esperando. Tem uma Maria também. Meu nome é Paula, eu sou mamãe de primeira viagem, estou de 20 semanas e para mim a amamentação parece ser bem desafiadora, tanto para a mamãe quanto para o bebê. E eu acredito que para mamães de primeira viagem o medo é bem maior. Meu nome é Dayana, sou mamãe de primeira viagem, já sonho em ser mãe, pode parecer até estranho, tenho 38 anos, mas eu já sonho em ser mãe desde os meus 20 anos. Nunca consegui ser mãe, é um milagre que está acontecendo na minha vida, que já foi profetizado um dia. E eu acho que vai muito além do que eu escrevi aqui, nem cabe, eu acho, nesse papelzinho, mas é nutrir com amor, é um vínculo. Mesmo que não consiga, como ela falou, eu acho que é um vínculo da mãe e do bebê, é um milagre. Enfim, teriam várias palavras para falar o que eu estou sentindo, mas eu já sonhei há muitos anos com isso. Bom, eu vou chorar bastante nessa roda. A roda está muito emocionante. Eu tenho um bebê arco-íris também, a minha é um bebê arco-íris, ela é um milagre, aí eu fico pensando, a gente vai revivendo muitas coisas na nossa cabeça, muito... Depois que a gente vira mãe, a gente só chora, literalmente. Olha lá. Vai distribuindo aqui também. Eu vou pegar a caneta e passar um essa. Vou tentar falar, tá difícil aqui, né? Tá todo mundo... A gente já chora horrores e a roda hoje tá especial, né? A amamentação, eu queria falar pra quem não conseguiu, que eu sinto muito. Que é uma coisa muito especial mesmo. Meu filho, quem não sabe, ele é deficiente, então foi uma coisa assim que a gente não tinha nenhuma expectativa de amamentar. A médica me preparou o pré-natal inteiro. Você não vai amamentar, pode ficar tranquila, nem pesquisa nada sobre para não se frustrar. E a gente conseguiu. Eu amamentei ele 1 ano e meio e foi a maior conexão que a gente pode criar, porque ele não fala, ele não demonstra muita coisa, mas era insubstituível, né? A amamentação. Então foi um vínculo assim que a gente conseguiu criar, além da deficiência que impediria e que não foi suficiente para vencer essa batalha. A gente conseguiu 1 ano e meio, graças a Deus. Meu nome é Bárbara, não sei se eu sou a mais novinha aqui de gestação, tô com 12 semanas. Também tá, Rael de ouvido. De 12 semanas, mamãe da Helena, também de primeira viagem, como algumas falaram, e o pessoal tem feito algumas reflexões, né, sobre a amamentação nas redes, tudo. Eu tenho ouvido algumas coisas, né, e para mim fez muito sentido, assim, algo que amamentar é continuar sendo casa, né, e suprimento para minha filha.
é o primeiro alimento e vínculo externo com ela, né? Essa Lara aqui de vínculo, acho que reforça esse sentimento, né? Parabéns, Helena. Sou Ana Carolina, estou grávida do Dominique, menino. Para mim, amamentar é amor e carinho. Quantas semanas? 22, fiz ontem, estou motiva hoje. Para mim, a amamentação é nutrir o bebê, né? Criar uma conexão. Eu acho que vai muito além disso, né? Como ela falou, é muito difícil colocar em palavras, né? Por mais que a gente crie as nossas expectativas, é muito difícil colocar em palavras, né? Aquilo que a gente imagina. A maternidade, acho que desde o início é só uma idealização, né? De algo muito irreal e nada palpável, né? Meu nome é Bianca, eu tô de 27 semanas, estou muito feliz de estar aqui. E a amamentação para mim é aprendizado, nutrição e cuidado. Ela já tá com 2 meses? Fazendo 2 meses. Meu nome é Stephanie, eu tô de 34 semanas, é meu terceiro filho. E para mim amamentar é nutrir, amar e principalmente superação. Porque o meu primeiro, ele foi direto para a UTI, então eu não tive oportunidade e logo em seguida ele acabou falecendo. Então eu não tive oportunidade de amamentar, tinha muito leite e não amamentei. Então o meu segundo eu quis muito, consegui amamentar o segundo até 1 aninho, só que os 2 primeiros meses dele foi muito difícil, muito dolorido. Uma amamentação extremamente dolorida, mas eu superei, consegui. E nessa eu não quero sentir dor, se for possível. Mas é isso. Obrigada. E ela menina também. Serena. Ela tá chorando. Seu nome? Eu sou Letícia, eu sou mãe da Lu, que é a minha primeira filha. E eu tô com muita expectativa, eu tô com 35 semanas hoje. E eu tô muito ansiosa pra ver não, mas pra esse momento de amamentação, porque a gente tem dúvida, né? De saber se a gente vai conseguir ou não. E também passar por alguns sentimentos de insuficiência, mesmo tendo gerado por 9 meses uma vida, né? A partir de tudo que a gente é. Tipo, a gente que fez todas as etapas, então a gente é muito mais do que suficiente, porque a gente é suficiente para gerar uma vida inteira, um corpo, tudo. E aí eu coloquei que amamentar é uma expressão de ser mãe, porque só mãe consegue fazer isso mesmo, é tipo um milagre que Deus concedeu pra gente. E a gente conseguir realmente terminar de formar e entender aquela criança que foi formada, essa vida que foi formada. E a gente nutre a partir de tudo que a gente é, de tudo que a gente consome, de tudo que a gente tem dentro da gente, né? Não só um alimento, mas acho que vai muito mais do que um alimento. Meu nome é Fabiana, eu não estou gestante, já tenho a minha filha, hoje ela está fazendo 3 meses. Eu tive 2 perdas também e eu sempre sonhei com esse momento. Desde criança, né? A gente que é menina, que é mulher, a gente brinca com essas bonecas, a gente sempre sonha com esse momento. E depois das perdas, a minha filha, para mim, ela é tudo. Meu parto não foi como eu idealizei. Não consegui amamentar ela, ter contato com a minha pele. Então isso para mim também já me destabilizou um pouco. E já na maternidade eu tive dificuldade para amamentar ela, porque um dos meus bicos é invertido. E sentindo muita dor. Amamentei minha filha com meu peito sangrando, machucou, feriu, fiz laser terapia com a Fê me ajudou bastante. Até a forma de amamentar, porque meus seios é muito grande, eu não conseguia segurar ela, segurar o peito.
Então a Fê me ajudou muito, me ensinou a usar tiboia, que foi uma virada pra mim. Mas ainda tem muita dificuldade, porque a minha filha é muito comilona. Ela mama demais e ainda dói. Ainda tem essa dificuldade da dor. Na maternidade já colocaram a fórmula nela, porque ela não estava ganhando peso. Aí nas consultas com a pediatra quis acompanhar ela semanalmente, porque ela não estava ganhando peso suficiente. Então continuamos com a fórmula. Quando ela ganhou o peso bom, a pediatra falou, não, pode voltar daqui a um mês. Eu fiquei 25 dias sem dar fórmula para minha filha. E quando a gente voltou na consulta, ela só tinha ganhado 140 gramas. Aí a pediatra falou, volta com a fórmula. Então assim, pra mim tá sendo um pouco difícil. Tá sendo como eu sonhei hoje, que eu sei que ia ser difícil, mas não tão difícil quanto tá sendo. Então eu coloquei aqui que amamentar pra mim é força e persistência, porque eu não vou desistir. E às vezes até acho que eu tô fazendo alguma coisa de errado. Às vezes eu acho que eu tô falhando em questão de me organizar, em questão que às vezes eu sinto dor. E como ela já tá na forma, eu dou um alívio pro peito dando forma. Então eu fico me sentindo com essa culpa, assim, né? Acho que eu tô fazendo alguma coisa de errado. Não sei. O Winnicott, no livro, né, o psicanalista, no livro Mães e Seus Bebês, eu acho que é o livro, ele diz que a mãe perfeita é a mãe que é suficientemente boa. Ser suficientemente boa é fazer o que vocês estão fazendo. Buscar conhecimento, buscar ajuda, buscar apoio. E eu acho que essa é a maior expressão de amor que uma mãe pode dar para o seu filho. É dar tudo de si, mesmo que o desfecho não seja aquilo que você gostaria. Mas ainda assim, você seguiu dando tudo. Eu acho que ninguém falha de ter tentado até o último momento. Eu acho que todas vocês vão fazer isso lindamente. Algumas já fizeram e outras vão fazer isso. Fala que mesmo aqui, meu nome é Maria. E amamentar pra mim é isso mesmo, é nutrir, né? É o afeto, é o carinho, né? E realmente, né, que nem eu falo, que só quando a gente tem o nosso bebê que a gente encontra, vê a dificuldade, né? O meu marido falava assim, nossa, Denise, você é enfermeira, né, com dificuldade de amamentar, e eu tive dificuldade para amamentar, né? E só que assim, que nem você falou, eu não desisti, porque realmente o meu filho precisou de fórmula no começo, porque nasceu com quase 4 quilos e aí começou a perder. E aí, tipo, até a gente fazer as adaptações, ele precisou tomar fórmula. Então, eu sei quanto isso é desafiador. Eu sempre falo, né, como eu faço consultoria hoje em amamentação, que eu sou de pedreira, eu falo muito isso para as mães, que elas não estão sozinhas, né, nesse universo. Que depois que a gente ganha um bebê, a amamentar vai além, não é um mês, não é 2 meses, vai muito tempo. Então, assim, a gente vai aprendendo juntas, né? Então, sempre tem que buscar mesmo, né? De vocês estão fazendo, por ajuda, né? Por pessoas que acolham esse momento que vocês estão passando. E é isso, né, tio Manuel? Aí eu sou Você tá falando o que da mamãe? Eu amo Dedé. É muito engraçado o que você disse. Eu sou consultora de amamentação e a minha filha, a última, ela foi prematura, né? Nasceu de 34 semanas e 1 dia. E na maternidade ela já saiu com fórmula. Pra mim, ser profissional e um bebê mamando fórmula foi algo que, tipo, meu Deus, eu ajudo tantas pessoas, não é possível, que comigo não vai dar certo. Graças a Deus a gente conseguiu reverter, ela usou a fórmula por 1 semana, mas dessa vez não foi algo tão prazeroso. Enfim, por toda a dinâmica, a gente não tinha a questão da dor, mas pra mim, nessa segunda vez, a questão do vínculo que eu tive muito com a primeira não foi tão prazeroso como foi com a segunda. Então, assim, cada um, a gente idealiza muito a maternidade. Quem tem o controle de todas as coisas, quem vai direcionar tudo aquilo que a gente precisa passar, eu acho que é o Senhor mesmo. E tem coisas que a gente vai precisar passar, que muitas vezes a gente não entende, né? Mas eu acho que tudo Deus tem um propósito nas nossas vidas. Falar de amamentação é sempre assim, né? Muita emoção, e é isso mesmo que vocês falaram, né? É amor, é nutrir, é difícil, né? Falar que é fácil, não é, mas o primeiro passo vocês já estão dando, né? Que é buscar
Porque muitas vezes a gente se prepara muito para o parto e esquece que depois o bebê nasce, né? E eu acredito que a amamentação é mais difícil que o parto ainda, né? Porque são aí longos meses, né? Vivendo, se doando, e isso seja um preparo, né? Tanto, assim, psicológico, que eu acho que isso interfere muito na amamentação, né? E um preparo também de informação, né? Quanto mais a gente tem informação, a gente sabe o que fazer, menos intercorrências a gente vai ter, né? Durante a amamentação. Agora, a gente entregou aí para vocês um papelzinho, tá? A gente vai falar um pouquinho desmistificar um pouquinho os mitos da amamentação, né? A gente tem muita coisa que as pessoas falam, né? E a gente vê, assim, falta muito apoio. A gente vê, assim, que os índices de amamentação exclusiva, né? Que seria aí o padrão ouro, 6 meses de amamentação exclusiva no Brasil, é muito baixo ainda, né? A gente tem, assim, um abandono muito grande da amamentação logo nos primeiros meses, então poucas mães conseguem chegar, né? Principalmente porque a gente não tem esse apoio do governo, as mulheres têm que retornar ao trabalho com 4 meses. É muito difícil amamentar depois que a gente volta a trabalhar, nessa questão de se organizar e de ter um fluxo de leite tão grande para ordenhar, deixar para o bebê. Então isso também dificulta muito, né? E a gente precisa muito de apoio, né? Ainda falta muito apoio em relação à amamentação, porque a gente vem e fala lindo, né, o padrão ouro no Ministério da Saúde, amamentar até os 6 meses exclusivamente, mas a gente tem que voltar a trabalhar e o mercado de trabalho está cobrando a gente não pode deixar de trabalhar, então a conta não fecha muito, né? Então nós estamos hoje aqui justamente para ajudar, apoiar vocês aí nesse processo, né? E desmistificar um pouquinho aí esses mitos e verdades, né, que o pessoal vai falando. Quando a gente fala que está amamentando, já vem todo mundo dando, né, suas opiniões, para que vocês não caiam aí nos mitos que todo mundo fala sobre amamentação, tá bom? Então eu vou pedir para cada um de vocês ler aí o papelzinho, e aí vocês vão opinar se é mito, se é verdade, e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, tá bom? Ai, olha só. Amamentar faz o peito sair. O que vocês acham? Vocês sabiam que mulheres não amamentam com esse medo, né? Ah, mas vou amamentar, vai cair e tal. O que vocês acham? Ela amamenta 3 anos. Meu Deus. Ó, na verdade, o que faz a mama cair não é a amamentação, porque só o fato de gestar, né, a gente tem o aumento dessa mama, o peso dessa mama, como consequência disso, a mama acaba mesmo caindo, isso não tem muito o que fazer, mas não é culpa da amamentação. A partir do momento que vocês estão gestando, vocês já vão ter um risco, depende muito da genética, da pele, então não é um mito, né? Então não vamos deixar de amamentar por esse medo, por essa questão estética, tá? Viu? Leite do início e do fim da mamada são iguais. O que vocês acham? Que o leite é igual durante toda a mamada? Alguém sabe? Não. Quem mais? Eu acho que não. Não. Ninguém? O resto todo mundo está sem saber? Ó, a gente tem 3 fases no leite. Isso falando aí durante todo o processo que vocês vão estar amamentando, tá? Então a gente tem o colostro, que é aquele leite mais ralinho, mais aguado. Esse leite, ele vai matar a sede do bebê, né? Ele é mais rico em proteínas. Aí depois a gente passa por uma segunda fase do leite, que é um leite intermediário, que ele já é um leite mais gordinho, um pouco mais de carboidrato, até que a gente chega no leite posterior. Aí esse leite, sim, é um leite mais rico em carboidratos, em gorduras, e é o leite que engorda o bebê. Então, por isso que aquela coisa de, dá 5 minutos numa mama, 5 minutos na outra mama, não é legal, né? A gente precisa primeiro esvaziar uma mama para depois oferecer outra mama. O bebê sempre conseguir chegar nessa fase posterior do leite, que é um leite mais gorduroso, tá? Então, existem fases diferentes no leite que vão acontecendo durante esse primeiro mês de vida do bebê, né? No início a gente só tem o colostro,
Quando a gente tem a pojadura, a gente já tem o leite de transição. E aí a gente vai chegando mais pro final do primeiro mês de vida do bebê, nesse leite mais posterior. Mas aqui fala da mamada em si. Então, enquanto você esvazia a mama, passa por essas 3 fases do leite toda vez. Sim. Então, durante todo o primeiro mês é que eu coloco tudo no começo. Sim, durante toda a amamentação, na verdade. Então, durante todo os primeiros dias. Ele é uma fase do leite, mas ele continua acontecendo. Só complementando o que ela falou, faz muito sentido, porque eu comecei a tirar leite para dar para o filho mamadeira, para usar para trabalhar, ele tinha 5 meses. E aí quando eu tirava, na hora não dava para ver, mas depois de congelado, ele era branquinho e tinha a partinha amarela, né? Então, com 4, 5 meses ainda saía um amarelinho, que eu acho que é a gordura, né? Era bem legal ver assim, a diferença das cores. A diferença até das cores. Quem tem pouco leite deve logo oferecer a fórmula? O que vocês acham? Aí essa coisa do pouco leite e oferecer fórmula entra também na questão, né, que a gente tem muitos profissionais aí que estão desatualizados, né? Então é uma angústia, né, de ter que dar fórmula para o bebê e às vezes falta apoio para essa mulher, né? Entender o porquê que eu tenho pouco leite, né? Porque para a gente produzir leite, a gente precisa de 2 coisas acontecendo. Primeira coisa é um bebê que suga, porque é a sucção do bebê que vai fazer com que a mãe produza leite. Então, se esse bebê não suga bem, ou se esse bebê tem um intervalo muito grande entre uma mamada e outra, consequentemente a gente tem menos estímulo, a gente produz menos leite. A outra questão, que é tão importante quanto, e aí entram, né, os maridos e a rede de apoio, é a questão hormonal. Para essa mulher ter uma boa produção de leite, eu preciso que ela esteja relaxada. Eu preciso que ela esteja se sentindo bem. Preciso que ela esteja se sentindo apoiada, amada. Porque a gente tem os hormônios brigando ali, né? A adrenalina que briga lá no parto, né, que a Paty costuma falar que é a barraqueira, ela continua brigando na amamentação. Então, quando a gente está estressada, né, nossa, a casa está um caos, ninguém tem ninguém para cuidar do outro filho, tá tudo uma bagunça, essa mãe fica muito estressada. E aí a produção do leite, consequentemente, vai cair, porque a gente está tendo um nível de adrenalina maior do que o nível de ocitocina e prolactina, que são os hormônios da amamentação. Então, a gente também tem essa questão, né? A rede de apoio precisa ajudar essa mulher a se sentir bem, né? Apoiá-la também, porque muitas vezes ela não tem o apoio, né? Às vezes o acompanhante é o primeiro a falar, vamos comprar fórmula, você está sofrendo demais. E aí, ela está ali, querendo amamentar, com dor, com leite ainda produzindo pouco. E aí ela desiste mesmo da amamentação, tá? Então, a rede de apoio nesse sentido vai apoiar muito vocês no sucesso da amamentação. Se o bebê mamar pouco tempo, não está se alimentando bem. O que vocês acham? Acho que sim, porque tem que passar pelas 3 fases. Então, Que é pouco tempo. Assim, o tempo, a gente sempre fala de livre demanda, né? Livre demanda é o tempo que o bebê quiser, né? Toda vez que o bebê quiser. Tem bebê que ele vai mamar uma mamada mais rápida, porque é um bebê que suga o tempo inteiro. Tem bebê que é um bebê que vai mamar, dormir, mamar, dormir. E às vezes ele é mais lento no processo. Então, quando a gente fala de amamentação, a gente não coloca que tem que dar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, né? A gente sempre vai falar para vocês, observem esse bebê mamando, né? Porque se esse bebê tem uma sucção nutritiva, que a gente fala, durante toda a mamada, então você percebe que ele suga, engole. 15, 20 minutos é suficiente. Agora, se eu tenho um bebê que suga, engole, dorme, suga, engole, dorme, essa mamada pode ser até 40 minutos. Então, não tem como a gente definir pelo tempo se o bebê mamou bem ou mamou mal, né? O que a gente tem que observar? A mama, né? A mulher, ela vai ter a sensação, minha mama estava cheia, né? Agora minha mama está vazia. Esse bebê termina a mamada relaxado, então termina a mamada, tá largadão, né? Um bebê que dorme, um bebê que termina uma mamada estressado, chorando, irritado, comendo a mãozinha, é um bebê que ainda está com fome. Então a gente vai observar
mais os sinais que a mama da gente dá, que esvaziou, e que o bebê dá, que ele está saciado, do que o tempo. Então, na amamentação, a gente não contém o tempo, né? A gente sempre vai observando esses detalhes, né? Se a mãe percebe que a mama esvaziou e se percebe que o bebê está ali satisfeito, tá? É normal o bebê mamar a cada 1 hora. Aí a gente entra no mesmo quesito, né, dessa questão, que a gente não coloca a hora no relógio, né? Se a gente coloca a hora no relógio, tem muita gente que fica nesse negócio das 3 em 3 horas, né? Ficou uma coisa muito forte aí. Se a gente colocar essa questão no relógio, se é um bebê que mama mais e ele quer mamar a cada hora, ele vai ficar com fome, vai ficar irritado, né? Então, assim, tudo bem o bebê mamar de hora em hora, desde que ele esteja querendo mamar, presente que está com desejo de mamar. Por quê? A amamentação não é só nutritiva. Às vezes o bebê quer um aconchego também e tá tudo bem, né? Então a gente nunca vai colocar no relógio, né? A não ser em algumas condições específicas, tá? Se eu tenho um bebê muito sonolento, que não acorda para dormir, a gente vai definir o máximo. A gente vai definir um tempo para esse bebê. Olha, o máximo que dá para esperar é o X, né? E aí a gente fala, né? Nesse primeiro mês, a gente fala para não esperar mais de 3 horas, mas a maioria dos bebês vai mamar antes das 3 horas, muito antes. Então, é isso. A gente, especificamente para cada bebê, a gente vai dar uma orientação para o bebê mais sonolento. Mas para os bebês que mamam bastante, mamar de hora em hora, tudo bem, se o bebê quiser. Mas não é necessário, no caso. Não é necessário. Isso é só para mostrar para vocês que a amamentação, ela não tem regra, né? Então, eu não posso colocar o relógio para despertar, né? E falar assim, eu tenho que dar de hora em hora, eu tenho que dar de 3 em 3 horas. Não, eu vou dar a livre demanda, né? Eu só vou observar se esse bebê não é muito sonolento. Mas fora isso, os bebês que mamam normal, eles vão criar a rotina deles. E vocês vão começar a entender o bebê de vocês. Vocês vão falar, olha, tô sentindo minha mama cheia, o bebê começa a acordar, é uma coisa meio vinculada, assim. A mãe percebe que você não amamentar e o bebê já começa a dar sinais que ele quer mamar. Tem gente que dá aqueles palpites, né? Nossa, esse bebê quer mamar toda hora, seu leite Tá fraco, exatamente. Tem bebê que tem mais necessidade de sucção. Então é aquele bebê que quer sugar o tempo inteiro. E não significa que seu leite é fraco, significa que o bebê tem mais necessidade de sugar que o outro bebê. Tomar bastante canjica ou cerveja preta aumenta o leite. E aí, o que vocês acham, gente? Essa daí é das avós, né? Tem que comer canjica, tem que tomar cerveja preta para aumentar o leite. A mãe já vai exercitar com a bacia da canjica. Já leva junto, né? O que vocês acham? É mito ou é verdade? Mito? É mito, tá? A canjica, gente, não tem problema nenhum. Ela vai entrar nessa coisa afetiva. Nossa, a avó fez, a mamãe fez uma canjica. É mais ocitocina do que a própria canjica. Poderia ser qualquer outra. Deixa as vovós pensando que é Sim. E a cerveja preta não pode. Porque aí tem álcool e a gente o álcool não é compatível com a amamentação. Tá? Mas todas as outras formas de demonstração de carinho, né? Eu fiz pra você, porque isso faz bem pra amamentação, vai fazer vocês se sentirem amadas e vão produzir mais leite. A consequência do amor aí, não da canjica. Tem algum alimento que possa ajudar? Não, o que a gente fala sobre amamentação e alimentação? Que você tem uma alimentação saudável. Então, tudo que é saudável, essa mãe está se alimentando bem, se hidratando bem, ela consequentemente vai produzir mais leite. Tá? Mas não tem nenhum alimento que vai aumentar a produção de leite, a gente não tem. É a alimentação saudável na maior parte do tempo. Bastante líquido. E bastante líquido. Principalmente água. Da hidratação, sim. A parte da hidratação, sim. Mas, consequentemente, a gente sente mais sede. Né? Então, é uma coisa que naturalmente você vai se hidratar mais do que quando você não estava amamentando. A gente sente mais sede. Se o bebê chora muito, é porque meu leite não sustenta? Não, né? Vocês acham? Mas, ó, o bebê não chora só por fome. Então, muitas vezes a gente fica nessa neurona, o bebê chora. Tem N questões. Às vezes o bebê só quer colo,
Às vezes o bebê fez xixi, cocô, a forma de se comunicar dos bebês. Etiqueta machucando a pessoa, bebê. Exatamente. Então é isso, né? Então nem sempre o choro é fome e a gente fica muito neura com essa questão da fome, né? Então não. Leite empedrado é sinal de leite bom. O que vocês acham? Leite empedrado não é sinal de bom nada. Leite empedrado tem nada de bom, né? Na verdade, o que acontece? Quando o leite empedra, é porque obstruiu ali algum ducto e aí fica aquele excesso de leite parado ali e não consegue passar, tá? É uma intercorrência aí da amamentação e daí merece os cuidados daí referentes, mas não quer dizer que é uma coisa boa. Ai, tô a mama explodindo, é bom. Não, né? Só tá tendo ali um excesso que não está sendo drenado e isso pode ser até prejudicial, porque pode evoluir aí para uma mastite. Tá? E quando empedra, o que pode fazer? Quando empedra, a gente vai trabalhar com massagem e ordenha dessa mama. Para a gente tirar esse excesso de leite que está parado ali. Compressa de água gelada. E compressa de água fria também. Nunca quente. Nunca quente, porque o quente aumenta. Então a massa de baixo do chuveiro quente, não. Amamentar emagrece. Por favor, emagrece. Por favor, Fê. Notícia boa, né? Amamentar gasta bastante energia. Por isso, geralmente, vocês emagrecem amamentando, né? A gente sente mais fome também, então tem que equilibrar o que come. Pra mim não deu certo nenhuma vez esse negócio. Se você realmente começar a comer muito, aí você emagrece. Mas, no geral, a alimentação aumenta mesmo o consumo calórico da mulher ali, então ela, consequentemente, emagrece. Quem tem prótese de silicone não pode amamentar? Vocês acham? Pode não? Acho que pode. Geralmente as próteses são colocadas por trás do músculo, então não interfere em nada na amamentação. Quando a gente tem uma cirurgia um pouco mais drástica, né, por exemplo, de redução de mama, a gente pode sim ter uma diminuição, porque a gente corta ali alguns ductos, né, e alguns lóbulos enquanto está fazendo aquela cirurgia. Então, para mulheres que têm redução de mama, isso pode sim afetar a quantidade de produtos, mas prótese não. Estresse da mãe pode interferir na produção de leite? Sim, foi aquilo lá que a gente falou, né? Uma mãe estressada vai produzir menos leite. Amamentar ajuda o útero a voltar ao tamanho normal e ajuda a mulher a ter menos sangramento pós-parto. Verdade, né? É por isso, né, a Aline até falou sobre isso, que a gente tem que lutar ali pela nossa golden hour. Por quê? O bebê estando no colo da mãe e amamentando na primeira hora de vida, a gente aumenta a ocitocina circulante no corpo da mulher, esse útero volta mais rápido para o tamanho normal e essa mulher sangra menos, tem menos hemorragias no pós-parto. Preciso dar água ao bebê que mama no peito? Vocês acham? Não, né? O colostro está aí justo para isso. É o colostro, que é a primeira fase do leite, que mata a sede do bebê. Então, bebês que mamam no peito não precisam tomar nada além do leite. E por vista a amamentação? Geralmente também não precisa, tá? O pediatra vai orientar a dar água se tiver com fórmula exclusiva, se estiver dando uma constipação no bebê. O bebê não consegue fazer cocô e às vezes o pediatra indica o bebê água. Mas quando está na amamentação mista, na maioria das vezes não tem necessidade também, porque a gente tem a hidratação mais eficaz pela amamentação. Bico de silicone atrapalha a pele. O bico de silicone, a gente vai usar ele muito mesmo, em situações muito ponderadas, porque na maioria das vezes ele atrapalha a pele assim. Primeiro que ele é meio grande, né? O bebê suga de uma forma ruim, então a gente evita ao máximo usar o bico de silicone ali na mama. A gente vai usar às vezes em alguma situação ou outra, muito específica, mas sempre com acompanhamento de um profissional. No geral, a gente não indica usar. Mas machuca mais, né? É um bico mesmo que você coloca no mamilo. Um biquinho de silicone. Existe hora certa para baixar? Já falou, né? Não tem, é livre demanda, né? A hora que você perceber que tá a mama cheia, perceber que o bebê quer mamar. Amamentar protege contra doenças? Sim, né? A gente tem vários estudos que falam aí que os bebês que mamam no peito, eles têm menos riscos de alergias respiratórias
e também alergias gastrointestinais, né? Principalmente pelo fato, né, a questão gastrointestinal, da gente não manipular nem mamadeira, nem água, né, que é um risco maior aí dos bebês desenvolverem infecção. Quanto tempo? Amamentar dói? Amamentar dói? E aí? Dói? Amamentar dói, pode doer, mas a grande maioria das vezes a gente consegue resolver a questão da dor com a técnica correta, com a pega correta, né? Então, assim, uma sensibilidade no início da amamentação é normal, esperado, mas depois não é para seguir doendo, né? Então, a gente tem que ajustar o que está acontecendo para entender por que está doendo, tá? É para ser mais um momento prazeroso do que de dor. E às vezes a gente tem ali alguma coisa para ajustar pequena, mas que a gente precisa ajustar para não ter dor. Já ouvi falar de uma colcha de prata, que serve para cicatrização. Essa conchinha é meio que uma proteção ali do mamilo, né? Que você coloca, seria mais ou menos como uma rosquinha, só que é uma conchinha de prata, que ela não deixa o mamilo encostar no sutiã, por exemplo. Ela dizem que ela tem alguns efeitos colaterais, eu não tenho muita experiência. Geladinha, Falar né? assim. Porque é uma coisa mais geladinha e tal. Mas também não é ruim, porque ela não deixa ficar quente e úmido, que é o ruim, né? Pode usar, mas também não acho que tenha tanto efeito terapêutico, não. Mesmo que esteja abafando, porque ela fica totalmente... É porque ela é geladinha, né? Ela é de material, não aquece porque o material é de metal mesmo, né? O absorvente, que a Paty está comentando, ele sim, ele faz com que a mama fique quente e úmida, porque você está ali com absorvente. O que acontece? Aquele tecido ali, ele fica úmido o tempo inteiro, quente, né? Além de risco de proliferar fungo, né, e da candidíase, eu ainda deixo aquele tecido muito fininho, aquela pele fininha, que está úmida o tempo inteiro. A hora que o bebê vai mamar, fissura. Então a gente não indica usar, né? Então a gente indica no lugar de usar o absorvente, usar a rosquinha, porque ela não deixa o mamilo abafado, não fica esse contato direto com o sutiã e absorve esse leite que está vazando. Mas a rosquinha ela tem pra ela ter leitinho, ela não vai ficar vazando? Ela vaza, mas ela é de algodão. Então conforme o leite está vazando, ele escorre nela e ela absorve. Entendeu? Essa é a função da parte de algodão ali. Eu acho que dá pra usar o absorvente de seio na rosquinha. Que daí na hora que escorrer cai no absorvente, mas não vai ficar fechado, né? Tem que ter cuidado com o aquecimento aí, porque se fica tudo muito aquecido, coisa. e aí entra no mesmo efeito de colocar só o absorvente. A concha também, né, Fer? A concha também, a concha a gente não indica. Porque além da concha fazer o leite ficar parado ali, então o mamilo fica mergulhado no leite, ela ainda faz uma pressão na mama. E essa pressão pode fazer com que os ductos fiquem presos ali, o leite não consegue passar. E aí a gente obstrui, aí a gente mesmo faz um engurgitamento porque a gente está pressionando aqui na mão. Mas aí aquela concha que tem, concha não é, coletor que tem agora, assim, silicone. É diferente da que é tipo um copinho? É. Mas esse você usa só quando você está amamentando, né? Então não tem problema, até porque ele não aperta. Ele só fica ali acoplado na outra mama para ir vazando aquele leite que está saindo da outra mama. A concha não, ela fica na mama mesmo com uma proteção para não vazar, então fica o tempo inteiro. Como ela é mais rígida, ela faz essa pressão na mama. E esse leite você acaba descartando, né? Não Sim. serve pra nada, né? Não dá pra armazenar nada. Exatamente. E eu acho que uma questão da amamentação é que assim, as trocas são constantes, né? Tanto a rosquinha quanto o sutiã de amamentação, se não for usar, é uma coisa que você precisa ir ali tocando muito. No início vaza muito. Sim. Então, assim, sutiã de amamentação é uma coisa que tem que ter tipo, muito, principalmente no início, com alça reforçada, enfim. Mas são trocas muito constantes, porque esse leite ali, quando ele seca e fica ali fazendo, né? A questão de infecções no mama, enfim. Agora, a gente vai para uma parte mais prática. A gente vai entregar umas bonecas para vocês. Aí a gente vai só mostrar para vocês aqui algumas posições corretas para colocar o bebê para mamar, como que a gente observa se a pele está certinha, tá bom? Não vai dar para todo mundo, eu acho. Vai pulando os bebês? Aí depois vai passando, né, para outras. O bebê tá gordo.
essas rebornes Tem todos os tamanhos aqui de baby. Você sai de baby de qualquer. Vamos lá, você vai uma demonstração real. Você vai mostrar pra nós. Depois a gente vai tocar nos bebês, tá? Vai ensinar? Ô, Fer, preciso de uma, né? É, tem que ficar uma pra gente. Cadê a sua? Umas coisas. Claro, podem me perguntar. Existe algo que possa ser feito antes, como preparação, de repente, para que machuque, né? Sei lá, tomar um solzinho, passar sei lá o quê? Não tem nada que dê pra... Antigamente falavam isso, né? De esfrega o peito com bucha, mas não tem, porque assim, a saliva do bebê é importante, a sucção do bebê é importante, você depende de como o bebê vai segurar, de como o bebê você apega, a saliva dele mesmo cicatriza, então é muito mais técnica certa, decisão correta. Hoje, isso é muito importante, quase não se fala, né? A gente fala muito sobre amamentação, pedras e tal, mas eu atendo muitos bebês que têm, por exemplo, torcicolo congênito. E aí nenhuma mãe sabe disso, não faz nenhuma avaliação, e às vezes é uma pequena tensão que o bebê tem ali no pescoço, que ele não consegue virar o pescoço para fazer a pega direita, e, por exemplo, machuca o pico. O que você pode fazer, por exemplo, estou com o pico, machuquei, ficar sem blusa, deixar ventilar, mas Antes de nascer, não. Antes de nascer, não. O próprio leite materno é cicatrizante, né? Que é usado no leite materno. E evitar ficar passando tomada, tudo porque aqui no nosso bico tem, não sei se vocês já viram os pontinhos, chama-se tubérculos de mantigoma. E esses tubérculos, eles fazem uma lubrificação própria ali do mamilo. Então, se a gente ficar fritando, passando pomada, enfim, tira essa lubrificação própria desses tubérculos. Então, a gente deixar as mamas arejadas. O sol é um mito ainda? Hã? O sol é um mito? Pra cicatrização? Depois do parto, né, quando você está amamentando, até pode, se tiver algum lugar para se expor ao sol, porque o sol ajuda na cicatrização. Mas antes, que não vai ficar no sol antes, não. Como preparo para mama, não. Como depois do que você já está amamentando, é mais para deixar essa mama arejada e tal, e aí não tem problema. O sol pode ajudar nesse processo de cicatrizar. Então veio aqui a minha mamãe, a Aline, terceiro bebê dela. Amém, Jesus, eu tô pronta. Essa que gosta de bebê, viu? A Aline já quer. Agora é um menino, tá? Amém. Ó, gente, a primeira coisa importante é vocês lembrarem que o bebê vai na mama e não a mama vai no bebê. Então não é assim, ó, amamentar desse jeito. Desse jeito, além de vocês ficarem, né, com a coluna toda dolorida, o bebê acaba perdendo a pega, né? Então não é legal. Então quem vem na mama é o bebê. Então vocês vão achar um lugar confortável, poltrona, cadeira, sofá, onde vocês escolherem para amamentar. E aí o bebê vem na mama. Ó. Aí tá vendo aqui, ó, a posiçãozinha do bebê? O bebê, ó, bem viradinho pro corpo de vocês. Quem tá aí com as bonequinhas já vai treinando. Depois a gente dá as bonecas para as outras que não. Dá pra ver? Ó, corpo do bebê encostado no corpo da mãe. Então barriga com barriga, ó. Dá pra ver melhor? Porque às vezes a gente tá assim, ó, o bebê aqui solto, então aqui, ó, barriga com barriga. A minha filha fica irritada quando eu aperto ela assim. Porque ela não quer ficar assim. Depois que eles aprendem a mamar, aí eles têm mais movimento e mais consciência corporal, né? Mas no início, que eles são ali todo molinho, aí é mais fácil, porque senão realmente eles vão escorregando. E aí perde, né? Eles não têm tanta força na boca pra fazer a sucção. E aí eles acabam soltando com o próprio peso do corpo. Aí, ó, a gente vai fazer o suportezinho da mama, igual ela tá fazendo aqui, ó. A gente segura a mama, ó, em forma de C, não em forma de tesoura ou V. Antigamente fazia muito assim, né? Por que a gente não faz assim, ó? Aqui eu tenho uma mama que tem aqui, ó, os ductos e os lóbulos. Então tá aqui, ó, passando o meu lóbulo por aqui, ó. E eu tô apertando ele. E aqui também. Toda vez que o bebê vai mamar, eu tô sempre fazendo isso, ó.
pressionando. Então, onde que vai acontecer de engurgitar, empedrar a mama? Aqui. Porque eu, com o meu dedo nessa forma aqui, acabo obstruindo a passagem do leite. Quando a gente só segura a mama, na forma de ser, a gente só está dando sustentação. É só para essa mama ficar na mesma altura da boquinha do bebê. Porque a mama pesa, né? A mama fica pesada. Então, a tendência dela é ficar mais para baixo. Então, eu só dou um apoio para segurar essa mama em forma de C. Por isso que a gente não orienta o V lá. Acho que muita gente amamentando fazendo o V, mas a gente corre o risco desse engurgitamento nessa região e por isso que a gente não faz, tá? Ó, o bebê, então, bem posicionado, já é metade do caminho, tá? Porque ele está bem posicionado, a tendência é que ele vai pegar bem. Aí eu vou observar se esse bebê abriu bem essa boca. Então tem que estar com uma boquinha, ó. Esse aqui tá, ó. No ponto. No ponto. Então, os dois lábiozinhos virados para fora, né? Geralmente, o bebê, ele pega de baixo para cima. Então, se sobrar essa parte aqui da areola, vai sobrar na parte de cima, tá? A parte de baixo é a bocanha inteira. Quando a mãe tem uma areola muito grande, vai sobrar a areola em cima. Não tem como. Mas às vezes tem mãe que tem areola mais pequenininha, então o bebê é a bocanha inteira, tá? Então, esse bocão grande pega a maior parte da areola. Se tá aparecendo areola em cima, areola embaixo, onde que o bebê tá pegando? Só no bico. Só no mamilo. Aí é onde machuca e aí o bebê não está fazendo uma sucção eficaz. Por quê? Ele tá com a boquinha fechada, ele tá sugando só aqui, ó. Então ele não tá chegando lá, estimulando o lóbulo onde ele tem que drenar o leite. Então ele tem que abrir a boca, porque é a linguinha dele que vai fazer esse movimento, né? Para drenar esse leite que tá ali. Então, se ele pega só o bico, esse leite também não sai, né? Então, às vezes o bebê mama pouco porque está fazendo o pega errado. Não está tendo uma nutrição adequada por conta disso, não está fazendo a sucção certinho. Vou demonstrar aqui, vou tirar da posição só para ficar fácil, mas suponho que está aqui. O bebê ele vem da boca daqui, ó, e pega o bico do peito. Ele vem como se estivesse realmente assim, A bochechinha do bebê fica gordinha. Assim, ó. Por quê? Ele tá... Primeiro que ele tá com a boca bem aberta, então não tem como essa bochecha ficar fininha, né? Fica gordinha. Segundo, porque ele suga, fica cheio de leite, então o leite fica armazenado na bochechinha do neném. Se ele tá assim, ó, ou fazendo, tá pegando errado. Quando o bebê tá fazendo a boca bem aberta, ele não consegue fazer esse estralo com a linguinha. Então, ó, observa a bochechinha bem redondinha, cheia de leite ali, né, com a boca bem aberta. E aí ele vai, suga, engole. O narizinho do bebê, ó, o queixinho encosta na mama, porque ele tá pegando de baixo pra cima, então ó, o queixinho encosta na mama e o narizinho não. Para as mulheres que às vezes têm uma mama muito grande, a gente orienta que vá com o dedinho aqui em cima, mas é de levinho. Só que às vezes a mama é muito grande e aí acaba cobrindo o narizinho, fazendo pressão. Para as mamas menores, se o narizinho tá livre, nem precisa ficar fazendo essa pressão aqui, tá? Porque o bebê fica posicionado assim, ó, agora ele tá mostrando, então o narizinho fica livre e o bebezinho consegue respirar. Porque é errado ele fica assim. Com aquela cara assim. Com a cara achatada no bicho. Chapada. É. Não, mano. E o bracinho pra trás. É, e esse bracinho fica aqui. Como se ele estivesse abraçando assim na cintura e o outro. Sim. Porque aí ele não consegue ficar com a posição na barriga, tá vendo? Se a gente põe o braço aqui, ó. Aí ele ficaria provavelmente amassando o próprio bracinho, ou você não ia conseguir deixar o barriga com barriga. Então é uma mãozinha aqui, como se estivesse na sua barriga, e a outra aqui em cima. Essa posição aqui, ó, que a Aline tá fazendo, é o que a gente chama de posição tradicional. E aí a gente tem outras posições que a gente pode dar para amamentar também. E por que a gente varia as posições? Porque a gente faz estímulo diferente no mamilo, né? Então a gente evita de ter fissura e também porque a gente consegue esvaziar melhor a mama inteira quando a gente oferece várias posições. Cada mamada oferece uma posição diferente, tá? Então é legal mudar de posição, não oferecer sempre só na mesma. Então, ó, essa aqui, a invertida.
Observem que mesmo na invertida, o bebê fica com a barriga nas costas da mãe aqui, ó, na lateral, né? Na barriga das costas aqui, ó. Pensa assim, pensa que quando você vai beber um copo d'água, se você estiver assim, ó, a água não desce. A mesma coisa do bebê. O queixo precisa estar elevado, encostado na mão, com o nariz livre, para que ele consiga deglutir. Se ele tem necessidade de mudar a posição durante uma mesma mamada? Na mesma mamada, não. Legal é variar nas mamadas. Então, cada mamada, nessa eu oferecer assim, na outra eu vou oferecer invertido. A gente tem também a posição sentada de cavaleiro, né? Cavalinho, cavaleiro. Essa posição aqui é muito boa quando o bebê está muito sonolento. Aqueles bebezinhos que você coloca para mamar e começa a dormir, nessa daqui funciona bem. Eles conseguem ficar mais tempo acordadinhos. Nessa posição não precisa da almofada? A almofada, às vezes ela pode ajudar, às vezes nem tanto. Então vocês vão testando o que fica mais fácil. Tem mulher que acha que ajuda, que aí o bebê fica mais altinho aqui, tem mulher que acha que atrapalha, então é tudo um teste mesmo, né? Se a gente vai pensando que a gente não vai pra. Porque nem eu sou grande, né? Pra eu não precisar, pra mim é muito mais fácil. Mas talvez ela ali, ó, porque ela é menorzinha, né? Talvez pra ela ter o apoio da almofada fique mais fácil. É, porque o braço cansa. E aí uma coisa. Existe algum risco de afogamento em qualquer uma das posições? Pode acontecer, né? O bebê está aprendendo, né? Por isso é importante a gente saber fazer as manobras de desengasgo. A gente vai ter breve, se quiser, explicando, porque assim, o bebê está aprendendo a mamar, o fluxo, a deglutir, então assim, isso sempre existe. No início, né, tem alguns bebês a gente só vai descobrir, por exemplo, que ele tem um refluxo mamando, né, quando começar a amamentar, então assim, risco sempre existe. No início, alguns pediatras até recomendam que o bebê, por exemplo, fique um pouco elevado depois de mamar, para que ele arrote, então você vai perceber. Sempre tem arroto, está entrando no ar, será que a mamada está correta? Será que está entrando no ar enquanto ele está mamando? Então assim, no início dos primeiros dias do bebê é muita observação assim, e muita cautela mesmo. Eu nunca vi acontecer na amamentação assim, normalmente eu já vi uma vez. Mas não é uma coisa que acontece muito. É mais risco engasgar na mamadeira, que o fluxo é contínuo, do que na mama. Então, bebês que mamam mamadeira tem mais risco de ter, né, essa intercorrência do que bebês que mamam no peito, mas pode acontecer. Uma coisa importante, não sei se vocês repararam, é a questão da posição da mãe. Amamentar, não dá pra gente amamentar assim. Então é importante que a mãe fique com os dois pés no chão, apoiados em uma postura ali correta, para que ela também consiga fazer as pernas. Depois que a gente relaxa. Mas no início a gente faz certo. Então é importante estar com os dois pés assim posicionados no chão, não ficar com o pé flutuando num lugar onde você fica mais alta, né? Uma poltrona muito alta, o seu pé não alcança o chão. É importante estar com os pés posicionados no chão e aqui com a postura mais correta também para fazer a perna certinho. E com os pés mais para cima, igual. Essas que da própria poltrona, né? Até dá. Só percebam como vocês ficam na coluna. Se você leva o pé e faz isso aqui, ó, a gente já não tem uma posição tão correta. Então é mais percepção. Mais alguma pergunta? Então, só para finalizar, vou só mostrar para vocês como que a gente faz a massagem, né? Quando a gente tem a mama enrugidada ali, quebrou, o que eu faço. Vou só mostrar para vocês como que é essa massagem e como que a gente faz a ordenha quando essa mama está muito cheia, tá? Então, ó, eu posso tanto fazer com a ponta dos dedos, então é um movimento circular, que eu vou fazer na mama inteira, inclusive aqui na areola, né? Para aonde eu sinto aquele ponto endurecido. Eu vou fazer o movimento. Se você mesma estiver fazendo a massagem em você, você pode usar a palma da mão. A gente faz assim. Às vezes é mais fácil quando a mulher está fazendo a massagem nela mesma, né? Ou com a ponta dos dedos. E o movimento para a gente fazer a ordenha é isso aqui, ó. 2 dedinhos embaixo, 1 dedinho em cima e aperto. Não é escorregando. Se eu faço escorregando, eu mesma me machuco. Então eu seguro firme e faço. Por acaso, esse é um movimento que faz as bombinhas, aquelas bombinhas? Então, na verdade, a massagem, ela sempre precisa ser feita, tá? Porque na bomba elétrica, eles até tem
a função massagem, mas ela é muito suave, ela não tira os nódulos. Então, se a gente não faz a massagem antes, fica aquele leite parado, e aí acaba até machucando, às vezes até sangra, está fazendo muita pressão e a mama muito cheia. Tá? Mas a ordenha, você até pode usar a bomba elétrica, só tem que ter cuidado com o fluxo, né? Porque às vezes o fluxo é muito intenso, pode machucar. Então tem que ir testando o fluxo mais lento, até ir aumentando, tá? Se essa mama estiver muito cheia, é melhor iniciar com manual, até dar uma esvaziada, e aí depois pode usar a bomba elétrica. Não tem grandes problemas, mas tem que ter um pouco mais de cuidado, porque o fluxo é bem mais forte do que quando a gente faz com a mão. E essas rosquinhas é logo depois que você também. Isso, aí a rosquinha você terminou de amamentar, você vai colocar e vai fechar o sutiã, que aí não vai grudar aqui no mamilo, ajuda esse leite que vaza ali, às vezes vai absorvendo. A Fer falou da massagem, muitas vezes vocês vão perceber que quando o bebê vai mamar, o peito tá também, né, rígido, endurecido. Sim. E até para que ele consiga fazer a pele não escorregue, porque fica muito duro, fica deslizante. Vocês também podem fazer a massagem e a ordenha de alívio para que ele acople e fique a mama macia de novo, não tão escorregadia, como a Fer fez aí na massagem. E aí, se machucar o peito, pode passar pomada, Fer? Então, a pomada a gente vai usar em casos mais específicos. Então, sempre com uma orientação. Não é para já comprar lá 3, 4 tubos de pomada e deixar em casa. Porque a pomada, ela pode até tratar, mas em excesso ela prejudica. Porque ela acaba hidratando demais a região e aí o bebê fissura a hora que suga. Então, a gente usa em situações pontuais, mas sempre com a avaliação de um profissional. Se precisa ou não de pomada, como que você vai usar, quando que você vai usar, tá? Então, não é para usar, assim, a livre demanda, né? Exato, ele passa tanta pomada, né? Fica aquela mama oleosa. Sim, aí o bebê faz a pele errado, né? A mama fica úmida também, sim, né? então aí aumenta o risco de fissura. Então o negócio que era para ajudar, acaba atrapalhando. Então tem que ter cuidado, tá? Quanto ao uso de pomada. Querem testar? Querem ajuda? Quem for testar? Alguém ficou com dúvida de como coloca? Querem testar? Você já tá. Já testou, né? Mas cada amamentação é uma, né? Então, se você, ó, se você tiver conseguindo fazer isso com sua mão, tá uma mão muito dura. Se ela estiver dura assim, ó, tá vendo? Que escorrega, se ela tá dura assim, ó, o bebê não consegue, acontece. Ela fica muito pra eu Eu tô conseguindo fazer. Mas daí quando vai dando a outra, tira de lado, é isso, né? Se tá dura, eu faço mais massagem. E eu dei pra ficar mais. Acho que aqui dá né? A almofada dele dá uma ajudada. Você tem que trocar. Porque você vai ter que aprender. Essa vai ter que usar duas mãos. Atenção, tadinho. Parece que não é aquela fica imaginando as mudanças assim. Eles limitavam muito, porque a forma era realmente E até na maternidade, muitas vezes as mensagens sempre levam aqui na maternidade. Não mesmo, tem mulher velha, como ela falou, é de acordo Se ficar confortável pra você dar. Não, mas ó, tá vendo? A barriga se separa. Depois que você pede a jeito, se você aprende a mamar, você dá mamar até tipo de cabeça. Depois que eles aprendem, né, que ele aprendeu a fazer a sua produção já equilibrou, aí você vai dar mamar assim, sentado com a criança em pé, andando de pé aqui, mano.
Sai falando. É outro menino. Outro menino. De quantas semanas? Eu vou dar meu desenho, tá? Nossa. Ai, graças a Deus. Mas é engraçado, assim, eu fiquei muito ansiosa, porque chegou nas 30, parece que pensou. Ah, foi bem assim. Mas tem até o jeito certo. E quando fica entupido mesmo, uma bolinha, né? Aí, só uma É pra aliviar. Alguns casos pode precisar, às vezes está muito, precisa realmente. Mas são casos mais específicos. Nesses casos aí, o ideal é chamar alguém que saiba fazer, para não cometer mas no geral não precisa. O próprio bebê mamando já vai tudo. Não, mesmo o bebê mamando não resolveu. Não resolveu. Aí o último que falaram foi colocar uma coleção amarga com e açúcar. Funcionou? Ah, não chegou. Eu acho que não, viu? Não tem nada de científico no sal, né? Mas tá grande, de resolve. Ficou bastante. Mas ele só tinha imunidade. Então, não faz mal, assim. Vai não dar nada, você fala, então logo você vai uma hora. Primeira. Foram bastante. A fórmula no grupo tá bem conhecido, né? A fórmula também não menina, foi mais de semana agora que vem. Minha primeira vez que eu tenho. Não tô. Não. Tá. Ah, que vai no nome para que legal. Vai ver a próxima. Tem a próxima, né? Vai vendo as próximas. Acompanhar essa. Uma coisa mais adentro, volta, né? Para ajudar na direção também. Então, a boca solta a pele. Alguém não assinou a lista de presença? Só você? Não necessariamente em base de saúde. Não necessariamente. Alimento para ajudar na dieta. Em pezinho sim, né? Se você está em pé, entendi. Ou viradinho. Então, deixa mais tem gente que briga, né? Briga, pega um pouco, vai meu Deus. Tem gente só assim, briga, mas tá top, aí vai uma luz melhor, né? Não é tão simples, né? Mas nem tanto. Te parei. É que assim, não, e é forte, mas assim, eu falo. As minhas não, a minha primeira não mas assim, volta pra casa, a minha primeira foi 6. E aí ela foi a primeira
logicamente, eu não tinha Tem nada para essa fazer. E aí eu desisti. A segunda-feira, ela era chefe. Então, assim, com ela, eu tinha que vale mais esforço. Aí tá chegando Isso, por isso que ela se pode. É isso que eu tava lembrando. Segura a gente tem uma tendência a segurar assim, né? Então se a gente deu aí? Isso aqui feliz, né? Geralmente quando a gente coloca, esse acaba ficando um pouco mais tem uma tendência que segura no braço aqui. Na hora que inicia, eu botar mais certinho. Depois ele vai deixar ele mas aí já tem pegar errado. Deu certo. uma orientação. Normalmente a parte de Tudo bem? Gostaram da roda? Já vai acabar. Gente, nós tivemos 21 inscrições hoje, nós temos 15 gestantes. É assim. Às vezes eu fico feliz, às vezes eu fico triste. Porque a informação está aqui para vocês. Eu vou dar só um spoiler. Tá bom? Uma consulta com a doutora Maria Laura é 450, doutora? 400 reais. A gente vai ter um network agora, a gente vai tomar um café, vocês têm a possibilidade de conversar com cada uma de nós aqui, tirar dúvidas, perguntar. As meninas que já são acompanhadas por mim sabem que eu fico insistentemente falando no nosso grupo de gestante, gente, vai ter roda, gente, vai ter roda. Eu chego a ser chata, às vezes, mas... Só para reforçar isso que você está falando, né, conforme eu já comentei da minha experiência com a minha primeira filha, eu, antes de dizer não consegui, desisto, eu tentei muitos caminhos e gastei um dinheirão. Essa informação que as meninas passaram aqui, para eu ter acesso a tudo isso, foram muitas profissionais e muito dinheiro e muitas expectativas. Então, eu queria agradecer e reforçar o quanto isso é importante, né? E valioso a gente ter esse acesso. Obrigada. Essa missão. É isso que a gente quer, levar esse conhecimento para vocês. Só por 15 reais? Já me perguntaram, mas eu tenho que pagar o café? Não, gente, vocês não têm que pagar o café. Colabora quem quer, tá bom? E só um detalhe, né, Paty? Essa roda não é só para quem é da Paty ou minha gestante, é para todo mundo, da doutora Laura, né? Enfim, vocês têm amigas gestantes, podem contar, gente, mesmo que elas não, né? É para todo mundo, o acesso é para todos. Para avó, para rede de apoio, é super importante. Uma rede de apoio informático tem tudo, né? Pensem que vocês gostaram, tem outras que podem gostar também, que a gente está aqui para isso, para levar conhecimento para mais gestantes. A Marilda, gente, é uma colega, ela já me segue há muito tempo no Instagram, ela não é de Campinas, ela é de Pedreira, é enfermeira também, e ela pediu uma oportunidade para estar vindo conhecer o nosso grupo, e quem sabe, né? Ela consegue fazer esse trabalho também lá em Pedreira. Seja bem-vinda, viu, Marilda? Muito obrigada pela oportunidade, né? Tem um tempo que eu venho com a Paty, né? Daí de repente, conversa aqui, conversa ali, marca lá, até que deu certo. E assim, gente, que nem a Paty falou, é conhecimento. Gente,
Porque o que acontece? Eu acompanho lá em Pedreira, quando o problema já está instaurado. Porque as mães me procuram quando o bebê já nasceu, e aí elas já estão com fissura na mama e elas não estão conseguindo amamentar. E a gente sabe, a gente que é mãe, a gente sabe o quanto é desafiador. Então, se a gente se prepara para amamentar, é muito melhor. Acaba sendo menos pesado, sabe? Se você tem uma rede de apoio ali, né? Por isso que eu falo, né? Para os pais, né? Sejam realmente rede de apoio. Leve, muitas vezes, um copo d'água para sua esposa, porque ela vai precisar. Então, assim, é muito bom, a gente sabe que... E quantos benefícios, né? Que nem, tipo assim, as meninas dão uma pincelada. Se for para falar sobre a amamentação, a gente fica dias falando e a gente não aprende tudo, né? Então, assim, é muito valioso vocês entenderem o quanto é bom amamentar, né? Então, eu agradeço a oportunidade, né? E é isso, vou dar uns recadinhos, tá bom, gente? A gente começou em 2023, né? Em fevereiro de 2023, e as coisas vêm acontecendo. A cada roda a gente tem uma novidade para contar para vocês, quem me acompanha está sabendo. Então agora, a novidade de agora é que nós vamos ter um canal no YouTube, tá? O Kairos vai ter um canal. A Lili aí, a nossa fotógrafa, boa, multifunções, né, filha? Tá tentando aqui, ó, gravar para ver como é que vai ser, e a gente vai começar a gravar as rodas. Tem 2 desafios aí, gente, porque eu tive 21 inscrições e não ganhei todo mundo. Eu penso que às vezes a pessoa vai se acomodar, mas nada melhor do que estar aqui, né? Fazer a dinâmica, participar, porque para você ver um vídeo no YouTube, você vai em qualquer lugar e ver. Mas estar aqui é diferente. E eu conto com a divulgação de vocês, do nosso grupo aí. Tá bom? Paty, eu acho isso muito importante, porque eu sou uma pessoa muito esquecida. A pessoa vai te falar assim, ó, faz isso, isso e isso. Aí depois daqui a pouco eu já novo, esqueceu, né? meu Deus, o que era pra fazer mesmo? E já tendo assim nos vídeos, assim, é muito legal, que a gente vai lá e revê e lembra o que pode ajudar, é muito legal. Legal, obrigada. Gente, nós vamos ter a roda de setembro. Hoje em dia, né, na minha época, quando eu fiquei grávida, a vovó aqui também talvez possa falar, a gente tinha lá o pré-natal, ia no posto de saúde ou no convênio e fazia beleza. Hoje a gente tem pré-natal para tudo, né? Tem a Nutri, a campanha, a consultora da alimentação, a consultora do sono, o físio, tem tudo aqui pra gente, né? A gente só não faz o que tem mesmo, tá? Hoje a gente também já vê a importância da atividade física, de se preparar para o parto e tudo mais, mas a gente também tem o pré-natal psicológico, que muitos de vocês às vezes não sabem, tá? E nós temos aí temos uma profissional na equipe, tem uma outra parceira que está substituindo ela agora, porque ela também teve o bebê, a nossa psicóloga é a Regiane Costa, mas tem a Daiane. Esqueceu, depois ela fala. A Daiane vai estar substituindo aí a Rê, então mês que vem, gente, a nossa roda vai ser sobre saúde mental, tá bom? Saúde mental na gestação e no puerpério. Ninguém se prepara para o puerpério. Só pensa na dor do parto. Porque a dor do parto, porque a dor do parto, porque a dor do... Gente, se prepara. E a gente vai trazer aqui essa profissional para ajudar vocês, tá? A amamentação, vocês já viram aqui, não é tão fácil. E junto com o puerpério, quem já tem bebê quem é mamãe de segunda viagem aqui pode falar. Tá? Não tem. Tem data, Paty? Já? Tem, segundo sábado. Que dia que é, meninas? Por favor. 13 de setembro, né? Só se tiver algum evento aqui na igreja, tá? E a gente muda, mas geralmente é o segundo sábado, tá bom? Outra coisa que eu quero falar pra vocês, o Grupo Kairos, no Instagram, tem live, gente, toda última quinta-feira do mês. E esse mês nós temos a Nath como convidada, ela vai vir falar sobre amamentação, como foi difícil para ela, que ela já começou a falar aqui para vocês, amamentar o Miguelzinho que tá lá com o papai, esse papai é o papai de ouro, né? Ela
vai vir contar para vocês como que foi essa amamentação, como foi difícil, como ela superou tudo isso. E vocês podem participar, gente, é gratuito. A live é pelo Instagram, tá? O Kairos Gestantes, tá bom? Outra coisa, nós vamos ter esse mês ainda. As mamães que tiveram os bebês, a Fabi pode falar, não vão embora, gente. Acho que eu tenho medo. Essas mamães ficam. E aí a gente vai pro Kairos Mamãe, a gente tem um grupo, tá? Uma comunidade lá das mamães que já tiveram os bebês, e fica lá que a nossa amiga, que é a Aline, toma conta desse grupo, ajuda vocês com o sono do bebê, com a amamentação, dicas de promoção de fralda. Uma mãe ajuda a outra. Ai, meu bebê tá assim, mas eu já passei por isso, tal. É uma benção. Agora são as bolinhas, né, gente? Ih, deu bolinha. Será que Meu bebê tá com uma bolinha, será que é com a mão boa? E a gente se reúne também todo mês, né? Pra fazer uma roda depois que o bebê nascer. Esse mês, nosso tema, nossa live, né? Foi quinta-feira e a gente falou mulher além de mãe. Né? A gente trouxe a psicóloga Daia para falar da identidade da mulher, retorno ao trabalho e tudo mais. Então, todo mês. Como é que é o retorno, né? A parte não são da gente, isso é doula valiosa. Então, só que além dessa roda online que teve, as mães estão de novo. A gente faz todo ano a roda de primeiros socorros, tá? Eu acho que vai ter cuidados PRL também nessa roda, não sei. A cara da Tia Aline. A Fabi, a nossa amiga do SAMU, tá? Ela é lá de Hortolândia, ela que faz essa roda, vem ajudar vocês aí na roda de desengasgo, neném afogou, enfim, queimadura, tudo isso, se quiser ir de primeiros socorros, ela vai fazer essa roda, tá bom, gente? Só preciso confirmar com ela a data, porque ela dá plantão no SAMU e na Autoban. Então a gente vai confirmar. Vocês que são gestantes também podem participar, tá? Não é só para as mamães, tá bom? É também aqui, é gratuito dessa mesma forma, tá? A gente vai divulgar, tá bom? Vários recados hoje, hein? A live vai ser dia 28, né, Nath? Não lembro. É isso aí. E aqui as meninas já falaram, eu vou reforçar. A amamentação é a mamãe, né? Mamãe e bebê, não tem como o papai amamentar, mas tem como o papai ajudar, tá? A mamãe que amamenta fica exausta, sabe? A gente não é só o amamentar, é o físico, é o psicológico. Então, papais, acompanhantes, ajudem. Como ela disse, um copo d'água, uma almofadinha debaixo dos pés, uma almofada nas costas, um carinho, às vezes é o suficiente para estar nutrindo essa mãe também, tá bom? Então, eu vejo vários papais aqui na roda, eu fico feliz quando vocês vêm, porque é tão difícil, às vezes aqui no parto, gente, às vezes em parto. Eu vejo o pai no celular, enquanto a mãe está gritando de dor. Então, isso é muito importante. O apoio de vocês é muito importante. Eu estou falando sério, tá? Então, assim, ou então vira para ela e fala assim, chega, né? Já doeu, vamos para cesárea? Tá? Mais ou menos. Até na amamentação, né? Mais ou menos isso, né, Laura? Até na amamentação, né? Às vezes o pai é o primeiro que faz, será que ele tá com fome? Será que eu tipo, às vezes o silêncio vale mais do que as palavras. Você não viu que esse leite não tá sustentando? Vamos logo para a fórmula. Até comprar a segunda lata aí. Ou não, né? Tá bom? Bom, vamos para a parte legal agora. Já falei tudo que eu tinha que falar. Agora nós vamos fazer sorteio. Vamos sortear. Ó, 2 cursos. Curso do sono? Curso do sono. É para bebês de 0 a 3 meses. Pode sortear aí, gente. O nome de vocês. Débora. Você já ganhou? Você já fez? Esse não, fiz de amamentação. Jóia. Vou colocar aqui. Mais um. Nath. Não é eu. É você. É eu? Natália? Tá escrito Natália? Eu escrevi. É você. Você me escreveu? Só por isso que eu ganhei, então. Não tem sorte. Adorei. Obrigada, Aline.
gostava, mas eu não tinha feito a pedagogia. Então eu indicava meio assim, sabe? Ah, vai lá, vamos ver se vai dar certo. Eu tinha uma dor na lombar assim que nada. A Karina cuida de mim, gente. Cuida da Dri, né? Dor de cabeça. Dor de cabeça de trabalho, lombar no salário. Então, assim, a acupuntura não é só para indução, tá, gente? Tem vários benefícios aí. A tia Karina vai falar para vocês depois. Manda aí, cara. Uma das é para a Bianca. Bianca. E a outra, Ana Carolina Aguiar. Uma sessão de físio com a Mari. Juliana. Ju? Eu? É. Ixi, tem duas Juliana? Não, uma só. Juliana. Uma consultoria de Nutri online, tá? Ana Carolina Nunes. Uma consulta com a doutora Maria Laura. Tem outra. Ai, põe o de novo. Não pode ser não pode ser você, Dai. Tem eu aqui. Bárbara. Bárbara. Eu. A Bárbara. Gente, eu sempre sorteio chá de bênçãos para as meninas, mas nunca ninguém quer. Então eu resolvi sortear uma caderneta de vacinação personalizada. Vocês querem trocar? Vamos ver quem vai ganhar essa caderneta. Manda. Mariana. Amara. Já fez, Ná? Chá de bênção? Você prefere um chá de bênçãos ou uma caderneta de vacina personalizada? Chá de bênçãos. Depois a gente conversa. Nossa, é importante, né, Paty? Hoje o SUS ou o hospital não utiliza mais, né? Caderneta do PBS. Só um papel, então isso é uma coisa para um item para apresentar no enxoval. Eu coloquei na bolsa da doula. Eles usam ela ou não? Eles vão te dar um papel. Você quiser, quando você chega na maternidade, você fala que está com a caderneta. Daí você escreve, o pediatra já anota na caderneta. Isso se der tempo, né? Se não chegar ganhando, né, Paty? Foi isso que você escreveu na cartinha para Deus? Uma consultoria de amamentação online. Karina, né? Acabou, gente. Não tá não, hein, Nath? Por favor. Não, pelo amor de Deus. Não, adoro o centro obstétrico esterilizado, entendeu? Centro obstétrico não é esterilizado. Mas pelo menos tá melhor que no carro, né? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Agora vocês podem conversar com a gente, vamos tomar um café, comer um bolo. E antes de vocês saírem, eu tenho uma lembrancinha para entregar para vocês. 2 recados antes de acabar. Quem não recebeu o kit da doula ainda, que já é a minha G7, vem para cá. Ainda não. Já testou o meu braço? Vai dar. Nos próximos meses começa a doer. Ah, é. Pesadinha, né? Já. Aí, 3 ali. Sabe que a minha segunda era gêmea, né? Era? Eu perdi um bebê no comecinho da gêmea. Quem sabe a próxima vez manda 3. Meu Deus, tô muito animada. Meu marido ouviu isso. Se meu marido ouvir isso, ele vai fazer vasectomia no dia. Gente, que impressionante. Tanto de coisa que cabe nessa sacola. Não, eu fiquei chocada. Porque a bichinha que ela manda, né? E daí você bota tudo lá dentro. E quando vem a sacola, você será que vai caber, né? Cabe tudo dentro. A própria do sacolinha. A jumenta. Isso não é. Saudade. Aqui, ó, pode ver.
Não que seja fácil, mas é legal. Vai, eu sou muito boa, muito casei com meu marido, eu não sei se eu também Só vem pra cá todo mundo. Você não recebeu hoje, não gostava nem de mas são questões, né? Eu tive uma família mais estabilizada emocionalmente, então para mim filhos era aquela coisa, depois a mulher, o marido vai embora, né? Tem que ser nessa cabeça. Então essa era a visão do tio. Então, para mim, a minha primeira filha foi uma cura, que essa mãe, que a maternidade mudou a minha profissão, então trabalhar um pouquinho, né? Todo mundo que está grávida também, ai, todo mundo eu falo assim, você chega assim, ó, muito bom, para pra você. Meninas, vocês ficam atrás da gente em pé.